E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma questão de processo civil aqui do nosso canal. Uma questão super interessante, misturando aí várias intervenções de terceiro. Não sai daí que eu volto já já. Vamos dar uma olhada em como que a FCC cobrou esse tema de intervenção de terceiros no concurso da PGE, Procuradoria-Geral do Estado 2018. Vem aqui comigo. Então vamos lá. Questãozinha 2018, bem recente aí da banca FCC, concurso para procurador do Estado. Um concurso reconhecidamente bem difícil. Vamos lá. Quando devedores solidários forem citados para compor o polo passivo da lide, na condição jurídica de terceiros, na hipótese de o credor exigir de um ou de alguns deles o pagamento da dívida comum, ter-se-á a figura processual? Pois bem, ele está querendo que você identifique qual é a espécie de intervenção de terceiro que aconteceu aqui nesse caso que ele está te narrando. Bom, a primeira pista que você tem que, de cara, circular no enunciado é isso aqui, ó, devedores solidários. Então você sabe que você está diante de um caso em que vai haver solidariedade. Só por isso aqui, você já com certeza teria aí a indicação da modalidade de intervenção. Mas aí ele continua, né? Os devedores foram citados para compor o polo passivo da lide, na condição jurídica de terceiros, na hipótese de o credor exigir de um ou de alguns deles o pagamento da dívida. Bom, vamos analisar o porquê que não seria as outras espécies, né? Não seria assistência litisconsorcial, porque nesse caso aqui você não consegue identificar a figura de um assistente e de um assistido, né? O assistente, ele acaba sendo aí desempenhando a figura de um ajudante, né? E não é exatamente isso que está sendo desenhado no cenário, tá? Seria uma denunciação à lide? Pergunto a vocês. Seria uma denunciação da lide? Ou seria um chamamento ao processo? Veja, você poderia ficar na dúvida entre essas duas. Se assistência litisconsorcial não é, também não é assistência simples, porque, como eu disse, a gente não consegue identificar no enunciado a figura de um assistente, tá? Substituição aqui, essa eu já arrisco completamente, porque está totalmente fora do assunto, né? Substituição processual significa legitimidade extraordinária, então, ou seja, não tem nada a ver com o tema. Então você só ficaria entre a denunciação da lide e o chamamento ao processo. Qual seria a resposta correta? Letra D é o nosso gabarito. Isso aqui é um caso de chamamento ao processo. Veja, a denunciação da lide, meus amigos, ela está diretamente relacionada ao instituto do direito de regresso. Então, nesse caso, você deveria procurar se existe menção a direito de regresso para caracterizar uma denunciação da lide, entende? No CPC, a denunciação da lide é possível nos casos de evicção, onde aí nós vamos ter o direito de regresso, ou se esse direito de regresso for previsto numa lei, ou se esse direito de regresso ele for previsto em um contrato. Então, quer dizer, denunciação da lide não seria, porque a gente não tem a figura do direito de regresso, nós temos a figura de uma solidariedade, que caracteriza o chamamento do processo. O chamamento, ele é possível, dentre outros casos, quando houver devedores, ou coobrigados solidários. Coobrigados solidários. Tudo bem? Como eu tenho, por exemplo, no caso aí de cofiadores,
tá certo? Fiador e afiançado. Então trata-se aqui de um caso típico de chamamento ao processo. O objetivo de realizar o chamamento é a formação de um título executivo contra o coobrigado, tá certo? Com isso, matamos aí essa questão de processo civil, uma questão boa, questão bem feita aí pela FCC, nível difícil, mas que a gente consegue aí, sem sombra de dúvida, destrinchar, tá bom? Se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e não perca os próximos vídeos. Abraço!